Bora para mais um podcast da God. E esse tá pesado. Tô com um amigo, a gente se conheceu há pouco tempo, mas virou um grande amigo. Pouco tempo aqui a gente já até tem alguns projetos aqui para fazer junto. Ele veio de uma família muito simples, hoje tem um ecossistema fudido, multiempresário, é palestrante. Só para vocês terem uma ideia, ele já dividiu palco com várias celebridades, como Pablo Marçal, Carol Pfeiffer, José Roberto, enfim, Yudi. André, aqui é assim, cara. Quando a gente começa o podcast, essa pergunta em todos os episódios tem que ter, cara. Então eu vou perguntar aí pra você o seguinte: com filtro ou sem filtro? Sempre sem filtro. Aê! Tamo junto, mano. Sempre sem Seja filtro, muito bem-vindo, André. E sempre sendo, acho que a mesma pessoa em todos os lugares que a gente está. Sensacional. A gente está aqui com o Adriano Rocha. A primeira pergunta: que parada é essa que você veio do sítio, era desacreditado e chegou onde você chegou? Conta essa história pra gente aí. Cara, primeiramente, obrigado pelo convite. Sensacional. Eu achei, quando vocês me convidaram para um podcast, eu falei, vai ser no estúdio, fechado. Eu cheguei aqui, o cara é dentro de um teatro, cara. Cara, eu sou de São Roque, né? É o Terra do Vinho aqui do lado. E eu, com 14 anos, a minha família é muito simples. Eu sou filho de empregada doméstica e pai porteiro. Então, assim, minha família é muito simples, inteirinha CLT. Não teve nenhum empreendedor ali na família. E eu via sempre minha mãe, cara, quando perdi emprego, ou meu pai perdia emprego, era uma frustração total na família inteira. E aí, eu com 14 anos, naquela época, não dava pra trabalhar, não dava pra fazer nada. E morando num sítio muito afastado, realmente você não tem o que fazer. Mato pra todo lado. E o que me marca muito é uma vez que meu pai perdeu um emprego de segurança e trabalhava no supermercado, e ele chegou 2 horas da tarde em casa, era pra ele sair às 6. Ele chegou às 2 e eu escutei ele chorando no quarto, cara. Eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer alguma coisa aqui. E ele chorando no quarto, aquilo me tocou muito. Eu lembro até hoje, me toca até hoje. E no outro dia, ele todo arrumadinho de manhã cedo com uma pastinha de currículo para procurar um novo emprego. E aí na minha cabeça, cara, aquilo não entrava. Tipo, realmente eu achava que era diferente. O outro tinha um problema de cabeça ali, porque todo mundo trabalhava CLT. Meu irmão já estava trabalhando na época, mais velho que eu. E eu pensava assim, cara, eles trabalham, ele trabalha, ele perde o emprego, é uma frustração na família inteira. E no outro dia cedo ele tá com o currículo procurando um novo emprego. E cara, tem alguma coisa errada que não tá certo aqui. Aí na minha cabeça eu ficava assim, cara, eu não vou procurar emprego. Cara, eu vou lá, o cara me manda embora, é uma frustração na família inteira, todo mundo chorando, caramba, ele perdeu o emprego. Mas aí na minha cabeça, com 14 anos, sem muita informação, sem nada de informação na verdade ali, na minha cabeça eu pensava assim, esse negócio de emprego não é bom. Você falou, pô, não quero isso pra mim. Não quero isso pra mim. E aí, o único meio de comunicação naquela época, cara, com 14 anos, pra mim, era televisão. Então eu gostava muito do Globo Esporte na época. Então eu começava a ver esporte, e a molecadinha que saía ali, tipo, da favela, passava no peneirão de clube de futebol, e ficava rico e transformava a vida da família. Falei, cara, é um caminho? E aí tinha umas bolas velhas em casa lá, eu comecei a jogar, falei, acho que eu sei jogar isso, cara. Acho que eu sei jogar. Aí eu comecei a ir mais, sair um pouco do sítio, mais pro centrinho do bairro lá e jogar com a molecada, nos campinhos de areia e tal. Cara, você joga bem e tudo. Aquilo pra mim era o que eu nunca ouvi em casa. Tipo, um moleque falar, cara, você joga bem. Só que na minha cabeça não era assim, eu quero jogar bem. Se alguém falar que eu jogo bem, eu vou procurar um time de futebol, cara. E aí eu fiquei sabendo na escola ia ter um peneirão do Atlético Sorocaba, lá no Paulistano de São Roque, um time bem conhecido lá. Eu falei, eu vou, cara. Só que eu não tinha chuteira na época. E aí eu falei com os amigos, tudo não dava, o número não servia e tudo. E a gente ia pra escola de quichute, vocês lembram do quichute? Né? Amarrava na canela. Amarrava na canela, de borracha embaixo, assim. Eu falei, cara, eu vou de quichute mesmo. Na verdade, o quichute era usado pra tudo, né? Era pra tudo. Tudo, cara. Pra sair, pra tudo. Pra tudo, cara. E aí eu falei, eu vou de quichute mesmo. E aí eu fui lá fazer esse peneirão do Atlético Sorocaba Sub-14, na época. E a hora que foi entrar, cara, que aí tinha vários times, né? Eles separam vários times, você joga 15 minutos, aí tem que ser muito rápido. Eu vi aquela molecada que já estava acostumada aos testes, que chegava com o pai do lado ali, tudo de chuteirinha, bonitinho, meião e tal. E eu de meia normal, meia de sítio e o quichute, cara. Aí eu ficava escondendo com vergonha da molecada ver o quichute, cara.
E aí, cara, assim, eu não tinha entendimento de fundamento do futebol ainda, tinha molecada que já tinha ali, então já tinha mais técnica de posição que ia jogar, e eu não tinha, cara. Falei, o cara perguntou a posição que eu jogava, eu falei, eu jogo no meio. Tipo, mas na cabeça dele ele falou, o cara é meia. Mas eu falei, eu jogo no meio. Aí o cara me colocou de meio e tal. E aí era 15 minutos de jogo, os dois times na hora que eu entrei jogar. Nos mais ou menos 14 minutos ali, cara, teve um escanteio. E o jogo inteiro, os 15 minutos, a bola não chegou no meu pé, cara. Eu era baixinho, já não sou muito alto, mas era bem baixinho na época, 14 anos, e bem magrinho, cara. Então, assim, eu não conseguia pegar na bola mesmo. Aí o cara cobrou um escanteio, parece assim, cara, a mão de Deus veio ali. A bola veio, eu falei, agora, cara. Tipo, de primeira, a bola saiu de trivela, assim, entrou no ângulo do cara. Pá! Aí o cara acabou o jogo ali. Aí ele falou assim, quem fez o gol lá? Aí eu falei, foi eu. Ele falou, pode ficar do lado ali. Falei, ou deu bom ou deu ruim demais, né? Aí ele não separou ninguém mais desse time, cara. Aí acabou o treino, ele conversou com todo mundo, ele explica que de repente não é essa hora e tal, e comigo não falou nada. Eu falei, será que esse cara vai falar? E eu escondendo o que chute ali e tal, cara. E aí o cara chegou, na época, cara, o técnico, eu acho que ele é até aqui de Sorocaba ainda, que era o Oswaldo Bozó, aqui de Sorocaba. E ele chegou perto de mim e falou assim, você é daqui da cidade mesmo ou é de outra cidade? Porque quem entende futebol, você entende, normalmente um peneirão vem moleque de todo lugar para fazer peneirão naquele time. Ele perguntou se era de São Roque, falei que era. Ele falou assim, você muda na segunda-feira pro alojamento, tá? Aí me deu já uma carta ali e tal, que era pro pai e a mãe assinar. Eu falei, caramba, cara, eu passei. Só eu passei, cara. Federão. Eu nem sabia onde era Sorocaba, nada. Fui perguntar pros moleques na escola como que eu chego em Sorocaba e tudo. Aí cheguei em casa feliz pra caramba, falei, eu vou ser um cara que eu não vou ser CLT. Porque na cabeça de uma criança, eu passei num peneirão, tipo, cara, eu vou ser profissional, eu vou ganhar Logo, logo eu vou estar aqui no Globo Esporte aqui. Logo, logo eu vou. Logo, logo meu pai e minha mãe vai me estar vendo no Globo Esporte. Que legal, E cara. acho que isso é o mais legal de uma criança, cara. 14 anos é uma criança ainda. Você não vê dificuldades. É mais ou menos igual aquela história do sapinho surdo, que tinha vários sapos, né? E eles falam assim: você não consegue subir no poste e tal. E um que era surdo foi indo. E o outro falava: você não consegue subir, não consegue subir. E o surdo foi indo e subiu. O cara falou: você subiu, cara? Como você subiu? Falou: porque o sapo é surdo, ele não estava ouvindo o cara falar, entende? E aí eu fui, cara. Então eu acho que a criança, ela pensa muito nisso, assim, ela sonha de verdade, ela acredita de verdade. Você sempre foi sonhador assim mesmo? Sempre, cara, desde pequeno. Lá no sítio, na época, como eles tinham uma mentalidade CLT, de pessoas evangélicas, tudo muito sério, tudo muito certinho, sabe? Uma família muito certinha, eles achavam que eu tinha problema de cabeça, cara. Porque eu era afastado, e tinha uma festa de Natal, final de ano, eu não tava na festa. Tipo, eu não tive a infância de criança de brincar de carrinho ali e tal. Eu ficava pensando, como que eu ajudo minha mãe, cara? Como que eu trago dinheiro aqui? E aí, nesse peneirão, eu cheguei com a carta em casa lá, falei, pai, só assina aqui que na segunda-feira eu mudo pra Sorocaba. Você imagina na cabeça de pessoas pouco instruídas, extremamente evangélicas na época, com 14 anos muda pra Sorocaba, tá doido? Sem entender de futebol, achava que era alguma coisa errada. Pô, meu filho brincava no quintal aqui e agora tá falando que vai. Tudo muito louco, cara. E aí, seu pai assinou ou não? Não, cara. Não assinou? Não assinou. E aí, o que você fez? Aí eu falei assim, eu vou ter que sair, cara. Caraca. Aí eu fui lá e fiz um rabisco assim, na folha. Caraca, você assinou pelo Crianças seu não pai. façam esse cara. Você já contou pro seu pai isso aí? Contei, hoje ele sabe. É. Aí você virou jogador? Virei jogador, cara. Fui morar aqui em Sorocaba, no Atlético Sorocaba. Aqui na Rua Aparecida, no campo do Estrada. Fui morar ali, aí joguei Campeonato Paulista e tudo. Sub-17 eu fui artilheiro do Campeonato Paulista, cara, pelo Atlético Sorocaba, que era um... Você sabe que na categoria de base não tem divisão, né? Jogava contra São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Eu jogando de meia, eu fui artilheiro sub-17 do Campeonato Paulista, cara. E aí, na minha cabeça, cara, eu vou estourar, ser jogador. E na época, a nossa ajuda de custo era, se não me engano, R$80. Que era pra você comprar uma escova de dente, um sabonete e tal. E pra você ir pra casa na segunda, na sua folga. Aí, na segunda semana, eu fui pra casa. E cheguei lá, todo mundo meio com a cara feia. Minha mãe ficou muito tempo sem falar comigo. Mas eu já tava com a autoestima muito mais elevada. Falei, não, agora eu tô lá, agora eu não dependo mais aqui. Mudou de ambiente. Mudei de ambiente. Você acredita nisso, essa mudança de ambiente?
Total, cara. Eu só tô aqui hoje pelos ambientes que eu frequentei, cara. E pelas pessoas que eu encontrei nesses ambientes. Mudou completamente. E isso muda mesmo. Isso não é sem sombra de dúvidas. Aí, Gladys, eu te pergunto, lá no sítio, eu convivendo com pessoas só que eram CLT, de uma crença completamente diferente, limitada total. Como que você sai do ambiente desse, cara? Você tem que, tipo, queimar seu coração e você falar, eu vou e seja o que Deus quiser. Furou uma bolha Cara, ali, né? você Cortou a Entende? corrente, Eu sou né, o primeiro cara? empreendedor da minha família, cara. Caramba, E assim, depois que você virou jogador, como que foi a parada de você cantar nas noites aí? Conta aí. Eu joguei até os 19 anos, cara. Cheguei até o sub-20 do São Paulo. E lá eu via que chegava do Brasil inteiro todo dia a molecada craque de bola, cara, só craque. E os caras chegavam pra fazer teste e falaram, cara, eu sabia do potencial que eu tinha, mas eu identificava, eu jogava bola, eu sabia a capacidade que o cara tinha a hora que eu vi ele dando um tapa na bola ali. Eu falava, cara, esse cara joga mais que eu. Esse cara joga mais que eu. Aí, na minha cabeça, assim, tá por um fio. A hora que chegar um cara da minha posição aqui, eu vou embora. E essa, eu acho, até pela rejeição do sítio na época, até por família, eu com medo de ser dispensado, eu preferi sair antes, cara. E quando eu pedi, exatamente, e quando eu pedi pra sair, aí vem a comissão técnica, tudo lá, tipo, meu, o que aconteceu? Porque você tá num São Paulo, né, e tal. Falei, não quero mais, cara, não quero mesmo. Aí voltei pra São Roque, cara, morar com os meus pais e precisava ter uma renda. Aí eu trabalhei, cara, servente de pedreiro, pintor de parede, frentista de hotel, cara, um monte de coisa. Aí foi melhorando um pouquinho, eu trabalhei em área comercial de empresa, eu vi que ali a venda era uma coisa muito, muito legal. Só que não era o que eu queria pra minha vida, cara. Porque eu falava assim, cara, aqui eu vou seguir o ciclo da minha família. Eu saí com 14 anos de lá, brigado com pai e mãe. E tô voltando agora pra esse ciclo aqui. E eu ficava olhando ao redor, nos bares e tal. E eu vi que o sertanejo tava estourando na época ali nos barzinhos, cara. Era onde você olhava, tinha cara assim, ó, com o cabelo arrepiado, calça apertadinha e fazendo show nos bares. Eu falei, cara, eu sei fazer 4 notas no violão. Você tá brincando? Você virou cantor, cara? Eu vou pro bar. Não, e ele tem estilo mesmo, né, cara? Você tem estilo de cantor sertanejo. Eu deixei esse cara. cabelo depois da música. Eu falei, ficou legal, cara, eu vou deixar. Que legal, cara. Aí fui pro bar, cara. Comecei a fazer show em bar. Aí eu morava em São Roque ainda na época. E eu já fazia show em todos os barzinhos ali, com 6 meses eu fazia show em todos os barzinhos. Eu nunca fui um excelente cantor, cara. Será que ele Excelente não cantou com o músico. Juninho, um amigo nosso, não? Nas baladas? Eu nunca fui, cara, um excelente cantor, um excelente músico, nada. Só que eu conseguia vender muito bem. Eu conseguia passar uma confiança muito grande pro dono do bar. Caralho. O cara sabia que eu era um cara que ia chegar no horário, ia tocar as 4 horas que ele precisava sem reclamar, ele ia pagar R$100, R$150. Beleza. E aí eu já tocava em todos os barzinhos de São Roque, eu falei, eu preciso ir pra uma cidade maior. Caraca. Porque eu tinha um sonho, eu falei, eu vou estourar, vou virar um Gustavo Lima, Rodrigo, cara. mas assim, ó, deixa... cara. Não, e eu acho que é legal, porque assim, tudo que você entrou aí, você foi com tudo, né? Mas assim, cara, e como que foi pra sua mãe, pro seu pai? Porque assim, você falou que eles eram bastante religiosos, São né? até hoje, cara. E aí você pega, pô, meu filho primeiro saiu de casa pra ser jogador. Agora quer ser cantor. Cara, exatamente. Como que foi isso daí, cara? Eles já me achavam, cara, a gente usa muito o termo aí, ovelha negra. Eles me achavam assim, é o único que não quer seguir. E na verdade, ali com 22 anos eu fazendo show em bar, muitas pessoas da minha família falavam, é vagabundo, o cara não quer trabalhar. Entende? Porque aí chegava... A tua mentalidade tava lá na frente. Tava em fazer cara, sucesso, irmão. Em bar, mas eu quero ser o Gustavo Lima. Fazer sucesso. Né? E aí eu queria entrar e fazer show aqui em Sorocaba. Eu entrava no Facebook, o Orkut na época, eu entrava... E aí eu buscava o aniversário das pessoas, eu procurava ser uma pessoa influente, buscava a data do aniversário dela pelo Orkut, que tinha lá, e oferecia um show pro aniversário dela. Entende? Aí até que eu bati em uma senhora, na época, ela tinha acabado de se aposentar do Itaú, ela já tinha vários negócios aqui em Sorocaba, e ela ia fazer o aniversário dela num bar chamado Hangar, aqui em Sorocaba. Já tava fechado tudo. Aí eu falei pra ela assim, você não tava precisando de um artista lá, um cantor? E tudo, ela falou, até tô, só que meu orçamento tá... Fechei já, aniversário. Falei, não, eu tô querendo fazer show em Sorocaba pra montar um material. Pra falar que eu faço show aí e poder vender show aí em Sorocaba. Ela falou, se você vir de graça, pode fazer. Eu vim, cara, na época eu tinha um Jack Motors, com busca e apreensão, que eu não tava pagando a parcela. Coloquei a caixa de som atrás, o microfone e o violão e vim fazer o show no Hangar. Sozinho, voz e violão na unha.
E ela falou assim, só que o meu povo lá bebe muito e tudo, eles ficam até de madrugada. Eu, não, eu faço até o último ir embora. Porque eu queria fazer vídeo, material. Aí eu vim, cara, e fiz o show. E aí, assim, Deus é perfeito em tudo, cara. Porque ele realmente te coloca onde tem que colocar. E aí essa senhora e o marido dela tinham, além de vários negócios, imóveis, negócio de semijoia, eles tinham uma empresa de eventos. Eles agenciavam na época, até um artista aqui de Sorocaba, que eu acho que ele canta ainda, que era o Jorge Ferrara. Na época que ele tinha banda baile e tal, eles cuidavam da carreira dele e de vários outros artistas. Aí eu fiz o show ali, beleza, ela gostou. E passaram os seus 15 dias, ela falou, viu, vai ter um encontro de todos os aposentados do Itaú. Você não quer fazer o show de novo? Quanto que é o show? Eu falei, Já melhorou. melhorou. Já. Aí eu falei assim, quanto vocês estão acostumados a pagar, Sorocaba? Porque no São Roque era 100, 150 reais. Ela falou, a última vez que eu levei o Ferrari era 2 mil. Só que ele levava mais um músico. Aí, por dentro, eu falei, caraca, 2 mil eu tô rico, irmão. Ela paga 2 mil. Pra quem tá tocando por 150. Pra quem tá tocando por 150. Aí eu falei assim, eu cobro em São Roque normalmente 2.500, mas dá pra ir por 2 mil. Olha, Tipo, engolindo seco, irmão. seco. Ela falou assim, não, é que você tem um curso de viagem, né, de translado, falou bonito, até você tem um curso de translado para vir seu combustível, vale os 2.500 sim, traz mais um músico só. Falei, fechou. Aí eu vim, cara, fiz o show por 2.500 para ela, e o marido dela gostou muito da apresentação ali, falou assim, você tem empresário já e tal? Falei, não tem. Aí ele falou assim, você tem interesse que a gente venda seu show por aí? Falei, agora. Ele falou assim, mas qual a estrutura que você tem? Falei, o que tá aqui, cara, o violão e minha caixa. A minha equipe é eu equipe. Eu equipe, cara. Mas ó, legal, papo reto, né? Ali, ó, Legal. Papo reto. verdadeiro, né? Verdadeiro, cara. E acho que assim, o que me trouxe até aqui, Danilo Glados, foi a sinceridade sempre, cara. Tipo, o cara chegar pra mim e falar, meu, você tem? Não tenho, cara. Palestrou já? Nunca palestrei. Tem coragem? Tenho. E assim foi. E aí eles começaram a vender meus shows, eles venderam meu show pro Villa Country. Eu nunca tinha pisado no Villa Country. Cheguei lá, só que, cara, quando você nunca pisou, é muito mais fácil do que a pessoa que já conhece a casa. Porque depois que eu fiz o show, eu fiz à vontade como se eu estivesse fazendo no bar. E foi um baita show. Só que depois que eu saí, os caras, caramba, você fez show na maior casa de sertaneja da América Latina, cara. E o medo veio depois, né? Eu falei, caraca, se eu soubesse não tinha cantado aquela música, cara, então e tal. Legal, cara. Mas por isso que eu legal, falo cara. da criança, cara. A criança faz porque ela não sabe o problema ela que não pode sabe. causar. É. Então Então ela não pode perder a criança que existe dentro, não né? pode, cara. Ela vai lá e faz. E aí eu sobrevivi da música, cara, durante 5 anos. 5 anos. Fiz shows aí em várias casas de show, em Fields Floripa, Pagliato. Aqui na época tinha o Expresso Sorocabana, aqui na Barão do Tatuí. Eu era fixo lá, eu tocava toda quarta-feira no Expresso Sorocabano. E eu comecei a fazer muito show aqui, em Sorocaba. E meu último show foi perto do meu aniversário no Pagliato, cara. Então eu tenho muita coisa com Sorocaba. Então Sorocaba... E por que o último show? Como que foi isso aí? Chega, não quero mais. Porque, cara, eu sobrevivia. Como eu disse, eu ganhava, era muito pouco, sobrava. Como eu já fazia casa de show, tinha uma banda por trás e tudo. De repente, se a casa te pagava ali 5 mil, tem que pagar a banda, uma van para levar todo mundo, ou combustível de todo mundo, estrutura de show e tal, me sobrava, vamos dizer, 1.000 em cada show. Só que essa época de show, eu já tinha um filho, Miguel. Miguel tinha 4 anos, então eu não estava vendo meu filho crescer, porque de dia eu dormia, e à noite eu tinha que fazer show. Aí até que chegou um dia, do nada, assim, eu em casa, tinha o show do Pagliato e mais uma agenda. Falei, eu vou chegar no Pagliato hoje, vou falar pra minha sócia empresária que eu não quero mais cantar, eu vou procurar um emprego, sei lá, essa vida aqui não dá mais. Eu fiz o show, não falei nada pra banda, a gente fez o show top ali pra não quebrar energia antes, né? E a hora que acabou o show, a gente fazia sempre uma oração no camarim ali. E aí na hora da oração eu falei, gente, eu agradeço por tudo aí, agradeço a Cecília também, minha empresária, por tudo, mas eu tô parando hoje, eu vou buscar um outro caminho. Aí ficou aquele silêncio, sabe, aquele clima de velório ali, e aí eu falei com ela em particular, agradeci por tudo e falei, só queria que você me ajudasse agora e me arrumasse um emprego em um dos seus negócios. Humildade total, cara, ali, sem meio que saber, porque eu sabia que ela tinha vários negócios. Ela falou assim, olha, o emprego eu não vou te arrumar não. E tipo, foi a melhor coisa que ela pôde fazer. Ela me chamou no carro e me deu uma maletinha assim, cara. Esse tamanho assim, fechada. Falou assim, ó, o emprego eu não vou te arrumar não.
mas isso aqui pode mudar a sua vida. Você vai saber o que fazer. Aí eu já fui abrir, o Trinca falou, abre só na sua casa. E uma senhora, na época ela tinha tipo 70 anos já. Mas a decisão estava tomada. Você A falou minha que era- decisão tava, Sem ia saber parar. o que ia acontecer, sem saber o que ia Parar fazer. sem saber, não sabia de nada, cara. Falei, amanhã eu vou procurar um emprego, alguma coisa. E aí ela viu ali, falou, cara, deixa eu ajudar ele, e deu uma malinha pra você. Deu uma malinha, mas ajudando com a frieza empreendedora dela, entende? Porque se ela me desse um emprego, talvez ela sabia, ela me conheceu no show, ela conhecia meu jeito de ser ali. Ela falou, se eu der um emprego pra esse cara, ele vai ficar uma semana e vai embora. Aí ela me deu essa maletinha e falou, só abre na sua casa. Saí aqui do Pagliato e fui pra São Roque, 40 km mais ou menos. E eu morava numa casa de fundo, de 2 cômodos, tinha um Miguel de 4 anos, era um quarto só. Era coberto com telha, mas muita lona em cima, porque chovia muito dentro desses 2 cômodos. Caraca. E aí eu fui embora e tal, com esse Jack Moss, com busca e apreensão. Rodrigo, só desculpa interromper, mas assim, ó, seu filho tem 12 anos hoje? Tem 12 hoje, Cara, então você tá falando que tinha 4, a gente tá falando, tipo, isso há 8 anos atrás, 8 cara. anos atrás. Caraca, tipo, é pouco tempo. São 8 anos que eu não fiz em 30, entendeu, cara? Caramba. Demais, assim, cara. E aí eu fui, de Sorocaba até São Roque, numa chuva, começou a chover na estrada, um temporal mesmo. Cheguei em casa, parei o carro, subi, tinha uma escadona, subi, e o meu filho com 4 anos, ele me esperava chegar de todos os shows, cara. Esperava acordado. Aí eu cheguei, abri a porta na chuva, todo molhado, com a maletinha na mão. E aí no carro, na garagem, eu tinha aberto já, pra ver o que era. Falei, semi-joia, cara, porque como ela falou que podia transformar minha vida, eu falei, deve ter dinheiro, cara. Deve ter tipo $1 milhão essa maleta. Nossa. Era semi-joia. Eu falei, cara, semi-joia, o que eu vou fazer Era com semi-joia que tinha lá dentro. isso? Semi-joia, era um kit de semi-joias. Você falou, opa, essa mulher é maluca É aí. maluca, cara. Eu sabia que ela era muito bem sucedida nisso. Eu falei, eu nunca trabalhei com isso, cara, nem sei o que fazer. Aí entrei pra dentro de casa, o Miguel me esperando, 4 anos de A idade. pior Cara. assim, você não deu bola, então. Nenhuma, pra mim não tinha valor nenhum aquilo, nada, Danilo, nada. Falei, não tem o que fazer com isso, cara. Aí entrei com a maletinha na mão, mochila nas costas e tal. E o Miguel com 4 anos me recebeu, papai, abraçou e tal, e falou, que é isso, papai? Eu nunca cheguei com a maletinha, chamou a atenção dele a maletinha. Eu falei, é uma maleta de joias. Uma criança de 4 anos vai saber o que é joia, que é uma semi-joia? Foi uma maleta de joia. Falou, de joia? Falei, é. Falou, posso abrir? Pode. Ele abriu aquela maleta, cara, e ele saiu correndo pela casa e batendo todos os bolsos. Mamãe, nós estamos ricos. Nós vamos poder comprar uma casa nova, nós vamos poder comprar um carro novo. O papai quer uma maleta de joia. Nossa, velho. Olha, velho. Cara, e aí rapidamente assim, eu saí, aquilo, sabe, doeu mesmo. Eu falei, cara, eu tô iludindo uma criança. Eu de 4 anos. Eu saí correndo e subi, tinha que puxar a lona, tava chovendo tudo no berço dele, assim. Aí em cima do telhado, cara, puxando a lona dele, aquilo assim, tinha trovão, tudo, e parecia. Hoje eu falo isso porque eu sei o que eu ouvi ali, cara, porque parecia que era a voz de Deus ali. Tipo, cara, que merda de homem que você é. Uma criança de 4 anos dentro de Chico Riqueza ali, você teve 40 km, você não teve nem coragem de abrir a maleta. Você nunca foi de obedecer, você obedeceu, deixou pra abrir a maleta só na porta da sua casa. Uma criança de 4 anos dentro de Chico Riqueza e você teve 40 quilômetros, você tem mais de 30 e não deu nada pra isso. Eu chorei pra caramba, cara, na chuva ali. Desci assim, focada. Falei, eu vou trabalhar com isso. Não sei como, mas eu vou trabalhar com isso. Então a mudança de chave pra empreender ali foi o Miguel, cara, com 4 anos de idade. E aí eu não dormi essa noite, fui no celular, criei uma logomarca ali no celular, Rocha Joias e tal. Falei, vou trabalhar com isso. E aí eu comecei a ver qual era o nicho que era mais forte na semi-joia. Eu falei, são revendedoras, né, cara? A maioria das marcas trabalha com revendedoras. E eu comecei a procurar revendedoras. Mas na hora de postar lá no Orkut, tipo, Rocha Joias precisa-se de revendedoras. Falei, como que eu vou dar de frente com o pessoal que já vende aí? Tá com a Romanel e tal, o pessoal que já tá usando no mercado. Coloquei lá marca com mais de 3.000 revendedoras. Procura-se revendedor em São Roque. Eu não tinha uma, cara. Só que eu falo hoje assim, era uma previsão de Deus no meu coração, cara. Porque eu falei, como que eu atraio? No outro dia, Danilo, tinha mensagens e mensagens no Orkut, eu quero. Aí eu falei assim, aí o povo fala assim, mas foi uma mentira no início. Cara, eu te digo que foi uma estratégia de negócio, cara. Porque eu tinha que competir com pessoas muito grandes. E aí eu marquei as reuniões com elas, porque eu tinha uma maleta só. Então eu tinha que marcar em horário separado e escolher a melhor naquele momento.
Só que eu não tinha escritório. Nossa, cara. Saca? Aí eu marquei no café do supermercado Estância ali e falei, ó, o nosso escritório tá ficando pronto. E na minha cabeça realmente tava, entende? Sim. Assim, o escritório tá ficando Tá pronto. mentalizando ali. Por enquanto a gente faz no café do mercado ali, beleza. Eu fiquei o dia inteiro ali, Louco. o dia inteiro ali entrevistando as mulheres, cara. E aí vinha mulheres que tinham trabalhado na Romanel, com experiência, entendia muito mais de semijoia do que eu, tal. Eu falei, é boa e tal. Aí no final do dia, cara, era umas 5 da tarde, falei assim, qual que eu vou chamar? Aí chegou a última, que era Silmara, o nome dela, e uma mulher, chegou assim, muito simples, cara. Uma mulher muito simples. Só que ela tava precisando, cara. Ela falou assim, essa aqui é a última? Eu só tinha uma. Eu falei, é a última. Porque ela achou que eu tinha passado o dia inteiro ali distribuindo. Você não mentiu. Não menti, exatamente. Eu falei assim, é a última. Ela falou assim, tem gente pra você dar já? Eu falei, por enquanto não escolhi ainda. Ela falou assim, Adriano do céu, eu tô precisando tanto. Porque meu carro pegou fogo, eu preciso do carro pra trabalhar, não sei o quê. Na época, cara, eu vou falar isso aqui porque ela sabe, eu já falo com ela e tudo. Ela não tinha, tipo, os dentes do fundo e ela era muito traumatizada com isso, de não ter. E eu falei pra ela assim, tipo, é um empreendedor louco mesmo. Eu falei, eu vou te dar essa maleta aqui. Só que eu preciso vender, muito preciso vender. Porque o tanto que você precisa, talvez hoje eu preciso o dobro disso. Então, se você me ajudar, eu te ajudo. Aí ela ficava falando, tipo, com a mão na boca, assim, com vergonha dos dentes. E eu saquei aquilo na hora, cara. Eu falei assim, era Silmar o nome dela, eu falei, Sil, se você vender isso antes do prazo, eu pago seus dentes. Loucão, assim, eu não tinha R$1, cara. Aí ela falou assim, eu vou vender. E o prazo de fechamento ali para fazer o fechamento dela era 30 dias. Deu 12 dias, ela falou, Dri, acabou as peças. Aí eu falei assim, Sil, eu vou ficar com R$100, que é para poder montar uma outra maleta. O restante eu vou te dar, você já começa a fazer seus dentes lá. Tipo, tinha dado já ali uns R$5.000. Eu falei assim, vou ficar com R$100. Com R$100 eu compro mais um pouquinho e monto mais uma, mas a minha palavra vai ser cumprida aqui. Ela chorou pra caramba, foi lá e colocou os dentes. Essa mulher tá 10 anos comigo. Tipo, ela foi uma das primeiras. Então, assim, aí eu comecei a marca CNPJ mesmo faz 8 anos, mas ela já tá 10 comigo. Ela é uma das melhores vendedoras Puta estratégia, hoje. Cara, de marketing. Baita sorrisão bonito, tá com lente de contato hoje tudo. Falei assim, eu sou muito orgulhoso, cara, de você na época. Então a gente já foi até em podcast junto e ela fala assim, ela chora em todos que ela vai. Ela fala, eu falo assim que eu nunca vou abandonar o Adriano, porque no momento que eu mais precisava, que nem a família acreditava em mim, ele acreditou. Tipo, acreditou e não foi um cara ali que me fez uma proposta, a hora que ele viu o dinheiro, ele se subornou ali pelo dinheiro. Não, me dá o que a comissão é minha. Ele ficou com muito menos pra ele e me deu o dinheiro pra cumprir o que ele tinha falado. Rodrigo, e o que faz, cara? Assim, o que você acha que tem... Como que eu posso dizer? O que te motiva a ser tão otimista assim, cara? Porque, cara, se pegar a sua história, cara, da onde você veio, da onde você chegou, já foi pintor, já foi servente, trabalhou com isso, com aquilo. E, cara, em nenhum momento você fala, eu não pensei em desistir, não. Pelo contrário, isso só me dava mais força. O que te motiva, cara? O que faz você ser assim, cara? Cara, se eu falar bem a verdade, sendo sincero como eu sempre fui, cara, às vezes a sinceridade demais magoa até. Mas quando eu saí do sítio, eu saí com ódio, cara. E o que me moveu foi o ódio. Hoje, o amor é muito mais forte do que o ódio no meu coração. Mas o que me moveu pra chegar onde eu cheguei sempre foi o ódio. Eu te falo do ódio, cara, porque assim, quando tudo começou a dar certo, eu falo financeiramente, porque se você for ver o futebol, eu buscava dinheiro, a música eu buscava dinheiro. Quando eu comecei a empreender e realmente eu comecei a ganhar dinheiro, o dinheiro não vale mais nada, era um monte de papel. Porque o dinheiro não vale mais nada, vale as pessoas que você tem, essa mulher que arrumou os dentes e tal, isso transforma. E por que eu falo do ódio? Quando isso começou a acontecer, e tinha 100 revendedores, daqui a pouco tinha 200, e eu falava assim, como que eu vou comandar esse povo aqui? Eu falei, a Silmara vai ter que ser uma líder minha. Ela foi a primeira. Eu falei, Sil, você ganha 30%. Eu vou te pagar 50% agora, e você tem 50% em cima dessas 100. Então você me devolve só 50%, você tem 50% de tudo, você vira uma líder delas. Ela largou o emprego que ela tinha por fora e tudo, e virou líder da minha empresa. Então a gente foi transformando vidas ali. E por que eu falo de ódio, cara? Porque aí quando tudo isso começou a acontecer, foram surgindo outros negócios e tudo, eu não tinha problema financeiro mais. E eu vi que o dinheiro nunca foi o problema, eu sempre estava atrás dele, mas ele nunca foi o problema, cara. Porque eu tinha algo dentro de mim que eu precisava curar muito mais do que ter dinheiro.
E aí eu falei assim, eu vou palestrar, cara, porque eu quero levar essa mensagem aqui para as pessoas que também estão no sítio hoje, que de repente estão lá sem motivação para sair. Ah, não vou sair, que minha família é CLT e tudo mais. Eu falei, vou palestrar. E, cara, vocês já perceberam, vocês são empreendedores. Eu sou um cara que eu cresci com uma disfluência na fala. E na escola, para quem não sabe, cara, uma disfluência na fala é o cara que cresceu gago. Eu era muito gago. Hoje eu sou muito melhor. Na escola, eu sofria demais para fazer uma apresentação pro público. Caraca, velho. A nossa história é parecida, cara. Irmão, eu tive muita dificuldade com a fala também. E a hora que tinha que fazer uma apresentação, eu tremia, suava frio, eu falava, os caras vão me zoar inteirinho, cara. E zoava. Então aquilo ali eu fui crescendo com ódio, falo, cara... E aí eu comecei a entender que o nosso maior propósito tá ligado à nossa maior dificuldade, cara. Eu falei, a minha maior dificuldade é qual hoje? Eu empreendia já, cara, ganhava dinheiro já com as dificuldades que eu tinha, de negociar e tal. Eu sentava com caras que falavam muito melhor que eu. Mas aí eu fui pro palco com ódio. Falava assim, cara, eu vou palestrar agora, eu vou levar essa mensagem para pessoas que cresceram como eu, cara, que tem medo de subir lá e falar assim, cara, eu vou travar ali, minha fala não vai sair e tal. E o palco, irmão, tipo, na música, você sabe que o cara que é gago, ele canta normal. Agora, para falar é muito difícil. Então, na música, beleza, ia no palco e eu me realizava ali, porque eu falava aqui ninguém sabe nada. Mas no palco falando, assim, cara, os caras vão ver que eu tenho uma influência aqui na fala. E eu vou fazer uma puta de uma palestra que eu não vou ser julgado por isso. Era isso que tava no meu coração, cara. E aí eu comecei e a minha primeira palestra, cara, foi aqui no Bandeiras. Tinha um evento de empreendedorismo e eles chamaram alguns palestrantes que estavam querendo mostrar palco e tal. Eu falei, eu vou, cara. E me cobraram ainda na época, eu falei, eu vou pagar e eu vou, só pra ver se eu tenho medo disso. Mas eu subi com tanto ódio, cara, que eu palestrava e chorava. Uau. Aí se encantou todo mundo, irmão, cara. Quando eu comecei a falar, eu chorava, cara. Porque palestrando, cara, eu não tinha nenhuma disfluência na fala. Falei, cara, eu sabia que, tipo, a sua maior dificuldade tá ligado ao seu maior propósito. Falei, isso aqui que eu quero, cara. Eu vou levar essa história pra todo lugar. E todo mundo, tinha um monte de palestrante, tudo bonitinho, com slide e tal. Eu nem sabia o que era o slide. E eu fui pra contar minha história. E aí, a hora que eu cheguei, o cara da mesa lá falou assim, viu, cadê o pendrive com slide? Eu falei, não tem slide não, cara. Ele falou assim, mas você sabe tudo, você decora? Eu falei, é minha vida, cara. Não tem como eu esquecer de nada, eu conto minha vida. Irmão, eu contei essa história dessa palestra aí, que foi ali para umas 40 pessoas, me surgiram assim, cara, sem papo nenhum. Tipo, naquele mês, mais uns 15 convites. E um deles foi uma palestra, isso depois de uns 2 anos já de palco, foi uma palestra aqui no Arrasta Pra Cima, que é um evento internacional, de que realmente é um evento muito... É um dia de empreendedorismo, um dia de marketing e um dia de espiritualidade. Então os maiores palestrantes do Brasil estão ali. E aí o cara me chamou pelo Instagram, Diego Virgílio, ele vai ver esse podcast depois daqui, que é o fundador do Arrasta lá. Ele me chamou e falou, cara, eu vejo o trabalho que você faz com as vendedoras. Isso é impactante pro nosso evento. Você tem a moral de palestrar aqui? E na minha cabeça eu falei, esse cara vai me cobrar uma grana, cara. Eu tinha visto na agenda lá já, Pablo Marçal, Carol Pfeiffer, José Roberto Marques, Yudi, Comandante Hamilton, Edmilson, só foda, só os caras foda. Eu falei assim, mas quanto que é? Ele falou, não, eu quero saber quanto que é a sua palestra. Nossa, que legal, Puta cara. merda. Falei, irmão, eu vou palestrar aí, cara, eu não quero R$1, cara. Em Alphaville, baita de um prédio, espaço, cheguei lá, cara, tipo, no dia que eu palestrei tinha umas 500 pessoas. E pra você ver como sempre foi Deus na minha vida, cara, sempre. Então, assim, a minha palestra era no sábado, a palestra do Pablo Marçal era no domingo. Eu sou muito fã do Pablo, acompanho os materiais dele e tal. E aí a minha palestra era 3 horas da tarde. E o Pablo, ele não quis palestrar no sábado porque ele tinha uma corrida de Fórmula Mercedes que ele corre. Aí no sábado a Mercedes dele quebrou, ele não ia correr. Ele ligou lá na Arrasta e falou assim, viu, deixa eu palestrar hoje, porque amanhã eu não posso. Aí ele foi no sábado, e a minha palestra era 3 horas. O Diego Virgílio chegou pra mim e falou, Adriano, você pode segurar mais 20 minutos? Explicou toda a história do Paulo, falou, porque o Paulo vai vir agora, ele quer palestrar agora. Falei, lógico, cara. Mano, aí o evento inteiro lotou, porque era o Pablo ali, porque tinha uma área gourmet, então todo mundo só de lá e veio, o negócio ficou bombado, lotado. Deixou de bola, o Pablo vai palestrar e depois sou eu.
Tipo, eu pego todo esse público aqui. Ou seja, o Pablo abriu a palestra pra você, cara. Olha Abriu, o que é cara. isso, como Fala Deus assim, quem é honra. Pablo Marçal, cara? Marçal, cara. Aí, Que legal. aí cara. ele palestrou, Você que irmão. votou então pro Pablo, velho. Pois é, cara. Pois é. Não, na verdade, o Pablo abriu pra ele, né? Olha isso, cara. Então, mas ele fez uma abertura. Ele lotou. Se não fosse, boa. E era, tipo, deram 20 minutos pra ele palestrou 10, falou, a gente tem que ir embora e tal. Eu falei, beleza, porque daí todo mundo tava ali engajado. Aí me chamaram, eu falei, beleza, cara. Cheio. E eu não usei slide, cara. Mais uma vez, hoje eu tenho slide e tal pra alguns eventos, mas eu não usei slide, foi um dos únicos também. E contei exatamente essa história aqui, cara. Que massa, cara. E eu não sei se vocês conhecem o Arrasta Pra Cima e tal, mas nesse ano que eu palestrei no Arrasta Pra Cima, foi a 4ª edição do Arrasta. Eu palestrei com nomes aí nacionais. E eu ganhei o prêmio de embaixador com a melhor palestra do Arrasta Pra Cima. Uau, caraca. Porque a hora que eu falei ali, cara, que eu bati no peito assim, falei assim, cara, cheio. Muita gente chorou, se emocionou mesmo, e eu chorando junto, porque eu falei assim, você sabe o que é pra um cara que cresceu com uma deficiência na fala, que foi zoado pra caramba por ser gago, tá num palco do Arrasta Pra Cima, palestrando depois do Pablo Marçal, vendo toda a galera engajada aqui, curtindo, a galera chorava mesmo, cara. Que massa. Cara, Odri, Tava você demais. falando, cara, assim, pra quem sofreu com isso, eu falo porque, assim, eu sofri isso até, o bullying não era só na escola, era na família também, né? Ixi, cara, eu sofri pra caramba. E cada vez que eu também subo no palco, tem esse sentimento, cara. Né? A gente Eu não sofre falo, com mas eu sinto, amor, cara. mas lá no fundo tem uma Putz, magoazinha, cara. não tem? Mas é uma coisa que impulsiona, né, cara? Impulsiona Não é, porque cara? dizem que os dois sentimentos que podem te mover pra explodir uma bolha, ou é o ódio ou é o amor, cara. E eu subo assim, quando eu tô em cima do palco, é só amor. Mas a hora de estar na escadinha, de me concentrar, de orar, eu oro e peço perdão pra Deus. Eu falo, Deus, perdão, mas eu tô com ódio pra subir e arregaçar aqui, cara. Que legal. Pra cara. subir e provar mesmo, sabe? Aquela questão de Odri, provar me mesmo, fala cara. uma coisa, cara. Como que é a sua parte espiritual, cara? Porque assim, um cara que passou tudo que você passou e você tem, querendo ou não, por mais que seus pais eram muito religiosos na época, mas acredito que você aprendeu muito, né, cara, com essa parte aí espiritual. Aprendi cara. muito, cara. Eu leio muito hoje, assim, meu livro que eu mais amo é Bíblia. Assim, eu adoro Provérbios, eu leio todos os dias. E eu não sigo igreja nenhuma hoje, eu vou em todas. Então eu não sou um cara religioso, mas eu vou em todas, meus pais são e tal, eu vou na igreja deles também. Mas eu sou um cara assim, cara, que tudo na minha vida tem que ter Deus na frente, cara. Eu tenho que sentir que eu tenho a permissão de Deus ali. E o que eu entendi é que para você seguir os princípios, se você seguir e você for um bom administrador do que Deus está te emprestando aqui na Terra, ele vai cada vez te dar mais. Você fala, esse cara administra bem, eu vou dar mais para ele. Né? Agora, se eu der um carro legal, uma casa legal pro Gladson, e o Gladson não cuidar, ficar com esse carro todo sujo, não cuidar da casa, eu falo, eu vou dar pro Adriano porque ele cuida bem. Nossa. O Gladson vai ser funcionário dele agora. Odri, Então, sabe eu acho que o jogo é muito sentido. simples, né? Eu acredito muito, cara, um pouco além ainda, sabia? Eu acho que Deus, assim, ele prospera para aquela pessoa que transborda na vida das outras pessoas. Total. E assim, e olhando a sua vida, cara, você sempre ajudando alguém, sempre se preocupando com alguém, cara, eu assim, se for para simbolizar, eu acredito que Deus fica lá em cima, assim, cara, com um copo de água cheio de bênção, assim, ó. E assim, ó, e aquele cara que ele olha que é um cano assim, mas é tampado embaixo, fala, esse aí não, esse aí vai ficar aí, não vai. Aí quando ele olha um que é viradinho assim, ó, e transborda, cara, fala, aí eu jogo, né? Então, assim, olhando pra você, cara, dá pra entender a sua prosperidade hoje. Porque você é um cara que começou lá atrás, quando não tinha, você já começou a se preocupar com o dente da menina lá, né? Então, assim, eu acho que isso é o mais importante, cara. E eu acho que é um outro meio que trauma que eu tinha da infância, que eu sofri muito com dentes, cara. Na infância, porque minha mãe simplesmente não tinha dinheiro. Então, quando você tinha muita cárie, não tinha de ir no dentista, ia no posto de saúde para arrancar. O dentista estava com muita dor, te levava no posto de saúde e arrancava. Então, assim, todo mundo que entra hoje, a primeira coisa que eu olho é o sorriso. E eu torço para ela ter um sorriso feio. Fala, cara, eu quero arrumar. Exatamente, fala assim, meu, É aqui que eu vou. se você bater essa meta esse mês aqui, você vai estar com um sorriso legal, top. cara. Então, eu fiquei um especialista, cara. Eu não sou dentista, mas eu fiquei um especialista em lente. Porque eu sei que isso muda, que na verdade transforma o sorriso das pessoas ali. Então, a hora que uma me pergunta, viu, onde coloca o lente e tal? Eu falo, se você quiser de tal tipo é dessa, tem uma aqui que é mais barata, é tal dentista. E o melhor, se você
vender tanto esse mês, eu pago essa Uau, leitura. caraca. E, cara, Posso mandar meu currículo? Eu também, cara, quero trabalhar lá, cara, que você precisa colocar leite Tem uma aqui, cara. parada aqui, só para deixar passar. Ele falou dessa questão de deixar tudo organizado, né? De carro limpo e tal. Eu acho que isso é um hábito muito importante para pessoas de alta performance. com certeza. Eu acho que isso aí é indiscutível. Eu não consigo ver um cara que tem alta performance na vida tendo tudo desorganizado, desde objetos, coisas simples, até né, a parte interna, os pilares da vida e tal. Tem um filme que, se eu não me engano, se chama Sem limites. Sem Limites. Esse filme é bem legal, porque o cara, ele é escritor, mas é um escritor falido ali, nunca foi bem sucedido e tal, e ele, em um determinado momento, ele descobre um comprimido que potencializa a mente dele. E aí, o fato dele tomar esse comprimido, ele tá num nível altíssimo ali, né, de conhecimento, de inteligência, potencializou no nível máximo, e ele pode, cara, fazer negócio com vários investidores, ele pode aplicar na bolsa, ele tem conhecimento para fazer dinheiro de várias formas. E o que é engraçado nesse filme? A primeira coisa que ele faz é ir para dentro da casa, para dentro do apartamento e arrumar o apartamento. Então o apartamento dele tá uma zona. Então a primeira coisa que ele faz é colocar em ordem, para aí sim, a partir desse momento, ele começar a fazer negócio, fazer dinheiro. Então eu acho que esse é um ponto que eu acredito muito, cara. O fato de você cuidar bem das suas coisas, de você manter tudo em ordem. A gente até fala, né, em alguns momentos, do Shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Só para não deixar passar essa parada aí. Voltando na parte do empreendedorismo, hoje você está com quantas revendedoras? Hoje a gente gera renda aí para mais de 5 mil mulheres. Caramba. Ou seja, mais de 5 mil famílias. Meu Deus, cara, que lindo isso, cara. A grande maioria dela vivem somente desse negócio. Que começaram ali no intuito de renda extra, mas que isso começou a dar mais renda do que a renda principal delas. E elas despertarem essa veia empreendedora. Porque quando elas vão entrar, a hora que uma revendedora é filtrada para começar o nosso negócio hoje, ela vai para dentro do escritório nosso aqui em Sorocaba, ela passa 2 dias inteiros na jornada lapidando diamantes, ela passa com o nosso time. Como que é o nome da jornada lapidando diamantes. Caramba, eu criei essa jornada, legal, eu desenvolvi esse treinamento e tal. Que não, e o cara é marqueteiro ainda, o cara é tudo, velho. É louco, mano. Que isso, cara, que lindo que isso. não é uma parada, tipo assim, eu sei, de repente, uma mulher que acabou de sair de um serviço de empregada doméstica, ela não vai saber o que é um EBIT, então churn, nada disso. É um treinamento para ela saber abordar um cliente e tudo mais, não forçar uma venda. Então ela sai para a rua sabendo o produto que ela está vendendo e sabendo como abordar, como fazer um pós-venda e tal. Ela sai dali já com autoestima melhor, porque eu já sou uma vendedora agora. Fala assim, e se você fizer tanto em venda em 3 meses, eu te coloco de líder de um time, você vai subir sua comissão, você já vai ser uma gerente regional aqui e tal. Então, assim... Você já traz a pessoa já com uma promessa de um plano de carreira. Promessa de um plano de carreira. E o que me trouxe até aqui essa empresa, que ela só cresce hoje, porque é um mercado assim que ele só cresce. O Brasil ele é muito fraco de renda extra ainda. Assim, as pessoas não pensam muito como os Estados Unidos, que tem 3, 4 rendas cada pessoa. Mas eu me especializei nisso, em renda extra, cara. Que eu acho que a renda extra e você focar essa pessoa para uma veia empreendedora, a gente não está transformando só a nossa vida, a dela e de várias outras pessoas que estão na família dela e tal. Que é uma coisa que a gente estava comentando nos bastidores, que até algo que não se ensina na escola hoje, empreender. Né, uma empregada doméstica que está ali com 40 anos, 45 anos, nunca ouviu falar em empreendedorismo. De repente ela pega uma maletinha de joia e eu conto a minha história para ela. Para todas, cara. A gente tem 5 mil, eu já falei com mais de 5 mil mulheres, cara. Ela vai no primeiro dia, faz o treinamento com o time, no segundo dia eu passo lá, fico 1 hora mais ou menos com ela e conto a minha história para ela, assim, para você saber o que você está vendendo e saber de onde eu saí. E a maioria delas chora, cara, porque todas têm uma história de vida muito sofrida. E ela sai com aquele veneno, tipo, cara, se ele conseguiu, eu consigo também. É isso. Legal, entende? Que legal. A sua mãe foi empregada doméstica durante muito tempo, né? a vida toda. E sabe o que é E perguntar? ela, como que ela hoje está? Hoje... Eu ia perguntar exatamente isso. Você ia falar, e a sua mãe, cara? Eu ia perguntar isso, cara. Ela foi a pessoa que menos me apoiou lá no passado, na música, no futebol, em tudo. Ela queria... O sonho dela é que eu trabalhasse numa empresa lá de São Roque chamada Latex, que era a maior empresa, que era, acho que fabricava balão na época, bexiga, sabe? E ela queria que eu trabalhasse lá porque era uma das melhores empresas. E eu nunca fui CLT, cara. Eu não tenho registro em carteira. Aí
era a pessoa que mais me criticava, e a gente se falava muito pouco e tudo. Mas eu sei que o amor de mãe seguia, e ela queria o bem. Você ia te proteger, né? É proteção. E na época eu não entendia, cara. Eu ficava, caramba, só a mãe não apoia e tudo. E aí, anos depois, cara, quando isso começou a dar certo, que eu cheguei lá no sítio com um carro melhor, na época, assim, foi o primeiro carro que eu consegui ir na loja e escolher o carro que eu queria, que foi um Civic aquele novo, que era o Civic novo. Falei, cara, agora eu posso comprar, vou comprar o carro que eu quero comprar. Era o carro do Batman. Era o carro do Batman, cara. Eu fui lá, comprei o carro e cheguei no sítio com o carro. A minha mãe tremia a boca, cara. Que carro é esse, Adriano? Adriano, que carro é esse? O que você fez? Medo. Achou que eu tinha roubado o O carro. que você fez? Eu falei, mãe, tá aqui no meu nome, tá pago, nem parcela tem, tudo. Ali, a cabeça dela começou meio que a abrir, mas no susto. E aí, assim, o sonho dela, assim, o ano passado ela teve um problema com câncer, né? E eu entendi muitas coisas ali, que eu acompanhei ela no hospital e tudo. E eu entendi muitas coisas ali. Eu falei assim, na época, eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer. Que pai e mãe que não quer o melhor pro seu filho. Só que o melhor que eles poderiam fazer na época, a minha cabeça estava diferente. Eu queria uma outra coisa. E hoje eu entendo, na época não. E eu falei isso para ela no hospital e tudo. E ela entendeu. E ali, quando ela estava com esse problema, que ela se assustou muito, o cabelo dela caiu tudo, ela ficou muito assustada e muito mal. Ela falou assim, eu perguntei para ela qual era o sonho de vida dela. Porque ela foi uma pessoa que trabalhou a vida inteira, na casa dos outros, limpando o banheiro dos outros e tal. E eu falei, mãe, qual que é seu sonho? Ela falou, meu único sonho é sair do sítio. E aí ela tinha mais uns 3 dias para sair do hospital, eu tinha acabado de fazer a cirurgia de mama. E eu saí dali, cara, eu falei assim, eu vou pegar tudo que eu tenho, vou pegar o carro que eu tenho, eu vou pegar tudo o dinheiro que eu tenho no banco, eu vou comprar uma casa para ela lá no centro de São Roque. E eu fui, cara. E aí eu passei na frente de um apartamento, o bairro que ela sonhava de morar era o bairro Jardim Vilaça. Isso eu lembro de criança, que ela falava, queria tanto ter uma casinha aqui e tudo. E aí eu fui para São Roque procurar e falei pro cara, ó, tem um carro para dar de entrada e tudo mais. E, como eu falo, deu sempre na minha vida, cara. Quando eu fui transbordar ali, tipo, fazer algo pra minha mãe, sem ela saber que eu ia fazer, ela nem achava que eu tinha condição de fazer. Eu falei assim, primeiro eu vou no Santander na época. Deixa eu ver se eu tenho alguma carta de crédito ali e tal, daí nem uso uma reserva que eu tenho, nem o carro. O apartamento era 380 mil, cara. Eu cheguei lá, falei pra gente, viu, eu quero comprar um apartamento em São Roque aqui, quero saber se você tem uma carta de crédito com uma parcelinha baixa aí. Ela falou, deixa eu ver aqui. E eu nem movimentava essa conta mais. Ela falou, deixa eu ver aqui. Aí ela puxou, tipo, em minutos, imprimiu a carta e falou, Adriano, o que você tem agora é isso. Tipo, tinha 381 mil de crédito liberado. Eu falei assim, vou pegar a documentação do imóvel. E o dia que a minha mãe saiu do hospital, eu fui buscar ela, cara, e dei a chave na mão dela. Caraca, ela amoleceu as pernas assim, caiu no carro. Céu. Caramba, irmão. Eu falei assim, o apartamento da senhora Ciara, o único sonho que a senhora tinha tá aí, cara. Realizado. merda, cara. Caramba, velho. Hoje ela mora lá. E qual foi ela... o sentimento, Cedri? O menino Cara, que saiu lá do sítio comprando uma casa pra mãe, cara. E a maior vitória não foi essa aí, cara. Foi quando eu entrei no apartamento com ela e com meu pai. Que eu peguei os dois. E eu falei assim, mãe, posso fazer um vídeo e tal? Ela falou, pode. E minha mãe nunca falou em vídeo nada. Ela tava com touca, né? Porque eu tava sem cabelo. Ela falou assim, eu achei que na minha idade eu não realizaria esse sonho mais, mas graças a, em primeiro lugar, Deus, e segundo, meu filho Adriano. Tipo, a pessoa que mais me julgou, cara. Entende? Ali, pra mim, falei, cara, eu tô realizado. Você sabe que é muito nítido a sua humildade, né? Fala a verdade, é literalmente sem filtro, né? E, cara, eu acredito muito, a gente ouve muito aquela palavra que os humilhados serão exaltados. Mas ela é um pouco mais profunda, né? Eu não acredito que os humilhados serão exaltados, eu acredito que os humildes de coração Deus exalta. E você, cara, porque tem muitas pessoas que são humilhadas, mas são orgulhosas, então vai morrer humilhado e por conta do orgulho do ego, cara, não vai ser exaltado. E você é um cara super humilde, cara. Você é um cara super humilde, apesar de tantas humilhações que você teve na vida aí, desde a época do Quixote, desde a época, né, na escola, por causa da sua fala, enfim, cara. E você sempre humilde, cara. Então é por isso que Deus tá te exaltando, cara. Que alegria ouvir isso tudo, cara. Que, pô, que honra, que conversa cara. boa, viu? Que honra não, cara. Que honra. E o transbordo, né, cara? Putz, que nem assim, eu não sei se as pessoas sabem daqui, mas eu conheci o
Danilo na barbearia, cara. Caramba, verdade. E eu não conheci ele ali, assim, foi o barbeiro que corta nosso cabelo. Caramba. E eu ia lá, Matheus. Matheusão, Recife? Matheus Recife, cara. Legal. Eu cheguei um dia pra cortar cabelo e a gente começou a conversar sobre a história de cada um ali e tal. E ele falou assim, cara, eu preciso te apresentar pro Danilo, cara. Que Falei, quem massa. será que é o Danilo? Ele falou, esse aqui no Instagram e tal. Ele falou, não, ele mexe com os eventos. É a sua praia, cara. Que É igualzinho legal, você. que Eu falei, sério, massa, cara? Aí um dia até que eu tava cortando, você chegou, ele meio que falou ali, mas ele tava cortando, não deu pra conversar. Mas ele insistiu, cara. Ele foi um cara insistente, que ele falou assim, não, eu preciso conectar você com o Danilo, cara. E ele conectou, e o dia que eu fui no escritório do Danilo lá, a hora que eu olhei pra cara dele, que eu falei, cara, aqui vai dar grande negócio. Que legal. Porque a gente sente a energia, cara, do olhar bom de uma pessoa ali. Cara, eu não tô interessado em nada do Danilo, ele não tá interessado em nada meu, a gente não tá interessado em nada de ninguém. A gente só quer multiplicar, Mas entende? você sabe que depois que ele falou de você pra nós, aí eu dei uma olhada lá no Instagram e teve um dia que você soltou um stories lá que você falou assim, cara, para eu poder multiplicar, eu preciso dividir. E aí, e você falou bonito ali e tal, eu falei, mano, esse cara é diferente, velho, esse cara é bacana, porque o fato de você estar disposto a dividir, você está disposto a impactar na vida de outras pessoas, de ajudar outras pessoas. E esse é o movimento, né? Então, tem um propósito por trás. E aí eu falei assim, não, cara, eu, quero conhecer esse cara, quero andar com ele e tal, então a gente tinha ali a validação de um grande brother nosso, que é o Matheus, mas sempre tem alguém olhando. E ali, quando você soltou isso, eu falei, caramba, mano, esse cara é da hora, mano. Então, e tá aqui com a gente ali, aqui, contando essa história aqui. Que podcast bacana, que conversa boa, Fico viu, muito mano? feliz, De verdade, cara, e de saber verdade, Que honra. várias coisas que você falou aqui, mexeu, foi lá no fundo Cara, mesmo. e assim, eu falo que, cara, pra mim tá sendo ótimo também, cara, né? Me identifiquei muito aí com a sua história, a gente já passou por muitas coisas Coisas parecidas. parecidas, Depois eu cara. converso. Porque, assim, É, eu tenho mas é um muito atento legal. aqui, mas ele tem um ecossistema, cara, ele é um cara que bota a mão, ele tem uma porrada de Cara. negócio. Tem um aqui, ó, pra fechar, ele foi para os Estados Unidos, ele fazendo várias reuniões ali no Vale do Silício, né? Vale do Silício. Cara, ele viu os caras trazendo um biscoito da sorte. Conta você essa história, vai, pra Vamos lá. melhor. A gente foi, cara, meio que a passeio, mas eu nunca saí a passeio de verdade. Na minha cabeça, eu sempre com o objetivo ali, alguma coisa eu Atento às posso extrair oportunidades. aqui, né? Às vezes eu vou com o pessoal a passeio, esse pessoal tá lá curtindo, não sei o que, paraglide, não sei o que. E o cara, onde eu posso montar um negócio de paraglide lá em Sorocaba, cara? Sempre com a cabeça assim, porque foi o que transformou a minha vida, cara, né? Os negócios. Então sempre eu tô muito ligado ali. E aí, cara, eu via o povo falando muito lá de um biscoitinho, que era o biscoito, lá era chamado biscoito da sorte, que todos os empresários ali, o Vale do Silício é a terra que tem mais milionários no mundo, hoje estão ali, é o maior celeiro de milionários do mundo. E toda a reunião dos caras grandes, o cara do Facebook, Elon Musk e tal, toda a reunião tinha esse biscoitinho na mesa. E nos Estados Unidos, o biscoito lá é muito amanteigado. Eu falei, a base desse biscoito é manteiga só. Só que como esse biscoito era muito requisitado pelos empresários, ele não tinha, que nem numa padaria normal e tudo. Eu falei, como que eu consigo um biscoito desse? E eu não consegui, cara. Só que eu fiquei sabendo que era muito amanteigado e tal. E eu tenho um irmão, que é padeiro desde os 14 anos. E ele foi eleito o melhor padeiro do Brasil por 2 vezes seguidas. E aí, só que ele tava muito bem, ele estava trabalhando num moinho de farinha, de gerente de várias regiões, ganhando um baita salário. E eu falei pra ele, cara, eu queria montar uma fábrica de biscoito. Ele falou, biscoito, cara? E ele manja de fazer e tal. Ele falou assim, a margem é boa, mas começar do zero e tal. Eu falei, não, vai ser o biscoito da fortuna, cara. Que eu conheci esse biscoito no Vale do Silício e vai ser o biscoito da fortuna. Aí ele falou, que nos Estados Unidos o biscoito é meio amanteigado e tal. Eu falei, tá, faz uma amostra aí. Aí ele fez uma amostra na casa dele, me levou. Falei, cara, que delícia. E ele, como tem muita experiência nesse mercado de padarias, rede de supermercados, ele falou assim, o pior de tudo, cara, não tem os fabricantes não vendem isso aqui, porque isso aqui é feito de forma artesanal. E todo mundo vende hoje na pingadeira, industrializado. Eu falei assim, cara, você acha que dá pra fazer em alta escala isso? Artesanal e manter o padrão artesanal? Ele falou, o custo é mais alto, mas dá. Porém, a gente vende pelo preço que quiser, se a marca pegar. Eu falei, cara, vai ser biscoito da fortuna. Aí eu montei o CNPJ do Biscoito da Fortuna, aluguei um prédio aqui no Júlio de Mesquita, perguntei pra ele tudo que precisava, forno, mesa, carrinho e tudo mais. Fui lá, comprei tudo e chamei ele um dia que ele tava saindo do emprego dele e falei, passa aqui no Júlio de Mesquita.
E na minha cabeça, assim, se ele não topar, eu chamo outro. Chamo outro, que agora eu já tenho o biscoito. Eu falo pra ele... Faz um igual aqui. Aí minha cabeça, assim, se ele não topar ser meu sócio aqui, eu vou falar assim, então pelo menos me passa a receita aí, cara, que você fez a amostra. Aí ele chegou, ele se encantou, cara, com aquilo, que ele nunca tinha empreendido, sempre CLT. Ele falou, caraca, cara, quanto tempo você montou isso? Eu falei, 3 dias, cara. E tinha um cara pintando, instalando todas as coisas assim. Eu tinha feito até a logomarca de letra caixa na parede, assim, biscoito da fortuna. Os segredos do Vale do Silício e tal. Tipo, coisa de maluco. Aí ele entrou e falou, cara, eu topo. Ele falou assim, mas quanto você acha que dá pra ganhar aqui? Porque a cabeça dele de CLT, tipo, eu vou ter um salário. Falei, cara, empreender não tem salário. Vai depender da gente aqui. Você arrisca sair de lá? Falei, por enquanto acho que eu posso vir à noite e aí eu continuo lá. Falei, então eu arrumo outro, cara. Se você não tiver com seu coração aqui, não funciona. E eu não sei fazer biscoito. Então se você não tiver 100% aqui, eu sei que o negócio não anda. Ele falou, eu vou pensar hoje. E aí ele pensou, no outro dia ele mandou uma mensagem, e ele tava vendo os resultados que eu tava tendo, tipo, na Semijoia, na empresa de carro lá, de alugar e tal. Ele falou assim, eu vou, cara. Ele tomou a decisão e veio. E no primeiro mês dele ali, cara, que era assim, eu não tinha nem esperança que aquilo desse... A gente tinha um plano de 1 ano e 8 meses pra começar a dar retorno, payback e tal. E no primeiro mês ele já tirou, tipo, mais do que o salário que ele ganhava no ano, cara. Eu falei, cara, esse negócio é milionário. E é o biscoito da fortuna, cara. Cara, Falei, legal. por isso que o nome é biscoito da fortuna. Cara, esse lance que você falou, cara, eu acredito muito, cara. Não adianta você ter uma visão que possa chegar lá longe, né, cara? Mas se seu coração não tiver envolvido, velho. Mas olha o movimento, ele teve uma visão, através da visão ele teve uma ideia, o cara nunca mexeu com biscoito. Aí teve coragem, ele foi e montou. Independente do irmão dele tomar a decisão se ia cair pra dentro ou não, ele montou. E aí ele conseguiu trazer o irmão pra dentro do jogo, mas já tinha montado o negócio. O negócio já tinha saído do papel. E aí ele se conectou, que aí eu vou acrescentar, ele se conectou com outro cara que é distribuidor aqui em Sorocaba, não é isso? Distribuidor Henrique, ele vende para todas as redes de supermercado. O biscoito dele estava em todos os mercados, velho. Caraca. Aí a gente começou a vender nas padarias. Meu irmão mesmo que vendia e tal, eu falei assim, mas eu quero em alta escala, né? Isso aqui. Aí eu perguntei para ele, pro meu irmão, falei, qual que é o caminho aqui pra gente entrar, que a gente vai escalar isso aqui muito rápido. Ele falou assim, o canal mesmo, para entrar numa rede de supermercado é mais difícil. Você passa por um processo. Agora, se você entrar num distribuidor, ele já tem o acesso nas redes. Eu falei, quem é o distribuidor aqui? Ele falou, tem um ali no Éden, cara, que é o Henrique, forte pra caramba, atende tal, de confiança, todas as redes de supermercado aí. Eu falei, beleza, eu vou lá. Eu falei assim, não, cara, mas ele não atende ninguém, tem que marcar. Porque o meu irmão tinha a cabeça de CLT. E a minha cabeça mesmo, a cabeça do futebol e da música. Eu vou lá e tento falar com o cara, meu. Aí fui lá, cheguei na portaria, falei que queria falar com o Henrique ali. Aí ligaram lá, apertei o interfone e tal, ninguém sabia quem era. Aí a secretária dele me atendeu e falou assim, mas o que era? Eu falei assim, eu sou dono da maior fábrica de biscoito aqui de Sorocaba, eu queria falar com ele. Ele me atendeu. Aí eu entrei, tipo, e eu como eu trabalho com joia e como um bom empreendedor hoje, como eu me considero, eu estudei a vida do cara antes. Eu entrei no Instagram dele, falei, ele tem 2 filhos, um filho e uma filha, eu vi o nome, eu fiz 2 pulseiras de ouro com o nome da filha e do filho dele. Uau! E eu falo também porque ele já sabe dessa história, tá? Aí cheguei lá, entreguei pra ele, ele abriu e falou, cara, sabe o nome do meu filho? Da minha filha? Porque eu aprendi no empreendedorismo, isso aqui é até uma... Puta aula, que lição, uma joia importante para o pessoal que está empreendendo aí, a criar, por exemplo, assim, eventos emocionalmente carregados, quando você vai fazer uma venda muito importante. E eu sabia que qual evento vai ser mais emocionalmente carregado do que você falar do filho do cara, você dar um presente pro filho do cara, sem conhecer ele. Porque eu aprendi isso, cara, assim, se eu te perguntar o que você jantou na sexta-feira passada, é difícil você saber. Agora, se eu te perguntar o que você estava fazendo no dia 11 de setembro no ataque das Torres Gêmeas, você vai saber. Eu sei onde eu estava. Por quê? Porque foi um evento emocionalmente carregado. Eu acredito muito nisso, cara, em vendas, a gente fala muito isso, que emoção vende mais que promoção. Exato. Eu tomo hoje, por exemplo, as atitudes e decisões financeiras, eu tomo com o cérebro, porque o nosso cérebro ele é voltado a tomar, ele é ligado só no passado, entende? O cérebro ele é racional,
Mas quando é um sócio, quando é para tomar uma decisão de um negócio, eu falo, eu vou pro coração, cara, porque o coração é emoção. E aí o cérebro fica tentando, cara, não vai agora, não vai agora. Eu falo que eu vou pro coração. Dia da mãe chegou no escritório com 2 potes do Biscoito da Fortuna. Cara. A gente precisa encerrar Que legal. pelo horário aí. Tá. Eu queria que você deixasse uma mensagem para nossa galera aí, uma mensagem que vem do seu coração aí, cara. Tá. Manda olhando pra câmera ali, ó. Manda aquela mensagem ali. Beleza. Galera, primeiramente, obrigado aí, todos vocês que estão assistindo, agradecer esses 2 monstros aqui, agradecer pelo convite. E se eu pudesse falar uma mensagem agora que o mundo inteiro estivesse ouvindo, é assim, não sou religioso, mas coloque Deus na frente de tudo que você for fazer. E nunca se esqueça desse capítulo da Bíblia que fala, não temas, não tenhas medo. Deus não nos colocou nesse mundo aqui para ter medo de nada. Não tenha medo de nada. Vão te falar para você não ir, vão te falar que não vai dar. Todo mundo vai falar que não vai dar. Toma a decisão com o coração e vai. Se não der certo, você aprendeu. Uau, sensacional, hein? Que é isso. Aproveitar aqui e agradecer também, né, o pessoal da Festa Julina de Sorocaba, que é um grande parceiro nosso, Dri, que tá, né, proporcionou esse espaço aqui. Você está no Teatro Municipal de Sorocaba. Cara, que orgulho, hein, cara? Bom demais. Esse cenário maravilhoso. É o primeiro podcast que eu gravo no teatro, cara. Pô, aí, ó, tá vendo? Legal, Então você nunca vai esquecer, hein, meu? Nunca vou esquecer. Vocês criaram um evento emocionalmente carregado tá aqui, vendo? ó. Aí, ó, isso aí, cara. Dri, mas que honra, cara, conhecer você, A honra que você é minha, continue cara, de estar aqui. transbordando na vida das pessoas, assim como você transbordou nas nossas vidas aqui. Incrível, E cara. vai transbordar na vida de muitas mais pessoas que vai assistir esse podcast, cara. Que Se Deus continue quiser. te usando, que o Espírito Santo esteja aí com você aí, cara, e que você possa continuar nessa pegada aí na sua jornada, cara. Obrigado, Deus viu, abençoe cara? muito, Muito sucesso pra Valeu, vocês. obrigado, irmão. Que honra. Sucesso demais pra vocês. Valeu, Dri. Valeu, Nóis. cara. Tamo junto, hein? Valeu, gente. Obrigado. Pessoal, vocês não vão acreditar, cara. A gente já tinha encerrado o podcast e descobriu que o Dri, além de tudo que ele já fez, ele também foi cantor. Então, assim, ele canta muito. Então, vamos fazer uma palhinha aqui pra gente encerrar? Bora, Dri! E aí a gente chamou o Juninho aqui, nosso parceiro da nossa equipe, que também cantou, hein, velho? Vamos fazer uma primeira e segunda voz aí? Vai, já vai ser um novo negócio aqui, ó. Vamos lá? Vamos mandar uma José de Camargo e Luciano aqui, ó. Boa, vai. Dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for eu sigo com meus pensamentos, por onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Que legal, cara.